Gente, hoje eu vou falar sobre o processo mediúnico e como você pode estar buscando evoluir espiritualmente. Claro que a evolução espiritual é individual de cada um tem sua prática de buscar a sua espiritualidade, mas eu venho compartilhar com vocês alguns dos conhecimentos e experiências que eu tive para quem está buscando seguir esse caminho, certo? Então, quando eu comecei no processo mediúnico, eu não sabia necessariamente a que caminho eu deveria seguir. Quando eu comecei a minha busca espiritual, evoluir espiritualmente, quando eu escolhi, falei assim, eu quero me conectar com a minha espiritualidade, com Deus, porque eu sempre busquei a minha conexão direta com Deus, né? Porque eu cresci ouvindo o nome dele, a minha família sempre fez jus ao nome dele. Então, o que acontece? Quando eu comecei a minha busca espiritual, que foi em 2023, de uma forma individual, eu não sabia a que caminho seguir. Eu já fui para vários locais religiosos para tentar me conectar com a espiritualidade, com Deus, né? Me conectar com Deus. Eu sempre rodei várias religiões para me conectar a Ele, para saber o que as pessoas sentiam, que eu tanto ouvia, sabe? Eu senti a presença de Deus, eu senti isso, eu senti aquilo. E eu precisava sentir aquilo. Eu falei, cara, não é possível que muitas pessoas já sentiram, então eu vou começar a buscar a minha espiritualidade para me conectar a Ele, porque eu quero saber de muitas coisas, sabe? Então, assim, eu comecei a frequentar igrejas evangélicas, igrejas católicas. Aí depois eu fui pro lado da Umbanda, comecei a visitar terreiro. E por fim, comecei a fazer processos terapêuticos, trabalhos terapêuticos em locais terapêuticos para poder me conectar à minha espiritualidade. E que funcionou bastante quando eu comecei ao meu processo de cura, né? Quando a gente quer começar a evoluir espiritualmente, a gente começa por nós. É o conheça-te a ti mesmo, né? Eu comecei a me curar de várias questões que eu tinha emocionais, de vários processos que eu tinha passado. E eu comecei um processo de cura interno. E nesse processo de cura interno que veio esse desejo genuíno por querer se conectar à minha espiritualidade. Foi onde eu realmente me conectei à minha espiritualidade de uma forma sincera, mesmo não vendo, não sentindo. Eu comecei a buscar isso. Então eu fazia orações, as preces, eu acendia umas velas para poder chamar o meu anjo da guarda, chamar Deus, chamar o que fosse para poder eu me conectar a algo, a alguém. Então eu realmente estava na minha busca espiritual, a me conectar a alguma coisa. E todo mundo sabe, quem procura uma hora acha. E foi isso que aconteceu. Eu fui na minha busca espiritual, pesquisando, conversando com pessoas que já estavam no caminho espiritual, que já trabalhavam com isso. E cada pessoa tem uma experiência de uma forma individual, assim como eu estou contando a minha história aqui para quem está ouvindo. Cada pessoa tem uma história espiritual, individual para contar. Então, assim, antes de você tomar uma decisão na sua vida de que você tem que seguir determinada religião para poder se conectar com Deus, saiba que o Deus, ele já está em você, ele já está dentro de você. Então, você não vai achar ele somente em um templo religioso, você vai achar ele dentro de você, porque ele já habita em todo mundo. Então, assim, quando a gente busca essa conexão genuína e sincera com ele vai responder você em algum momento, ele vai responder, porque Deus sabe da intenção do nosso coração. Então, o que aconteceu?
eu comecei a fazer vários processos terapêuticos, mesmo às vezes não recebendo sinal nenhum. Eu tava assim, o tempo todo em busca de um sinal, de alguma coisa que me conectasse, assim, olha, respondi, recebi um sinal, tal, tal, tal. Eu não tava recebendo, até que chegou um dia que eu participei de um trabalho de ayahuasca, onde realmente eu senti uma conexão profunda com Deus, assim, eu senti aquela energia maravilhosa com Deus de uma forma muito sincera, muito dentro de mim, assim, e parece que ele transbordava no meu corpo. Foi uma experiência maravilhosa. E depois disso, o meu processo de sensibilidade e mediunidade começou a se aflorar, certo? Foi um processo meu. A minha mediunidade, ela já vinha se aflorando no decorrer da minha vida. Eu já tinha mediunidade, só que pela minha busca individual, de evoluir espiritualmente, foi aflorando esse lado espiritual. Então, quando eu me conectei até chegar a uma religião, o que aconteceu? Antes de eu me conectar a alguma religião, eu passei por todas essas religiões até me conectar a que eu estou hoje, certo? E antes de eu me conectar a qualquer tipo de religião, eu já vinha praticando a minha espiritualidade de uma forma individual em casa. Eu fazia minhas orações, eu sentava para meditar, eu fazia processos todos os dias de meditação e fazia minhas orações e ficava em silêncio, tentando me conectar com Deus. E eu sempre era respondida, vinha vários insights. E não é um processo fácil, porque quando a gente está no processo de evolução espiritual, a gente pensa que a gente está ficando louco. Por quê? Porque a nossa mediunidade, ela fica muito aflorada, muito aflorada. A nossa mediunidade você começa, dependendo do seu nível espiritual, do seu nível de mediunidade. No meu caso, a primeira coisa que foi aflorada foi a minha audição e a minha sensibilidade em sentir presenças de coisas. Então, eu comecei a sentir uma sensibilidade muito grande. Pera, o avião tá passando. Vou pausar. Então, eu comecei a sentir uma sensibilidade muito grande nas coisas, nas pessoas, em tudo. Então, o que acontece? Quando eu comecei a receber, que a gente recebe os dons, né, do divino, eu recebi o dom de incorporação de entidades. Então eu não sabia, eu falei assim, eu recebi isso, o que eu vou fazer com isso, entendeu? Eu falei assim, por que eu? Sabe? Por que eu? Porque a minha vida era totalmente diferente. A minha cabeça era totalmente diferente dessa que eu tenho hoje. O meu comportamento era totalmente diferente. Quem me conhece no passado sabe como é que eu era no passado. E ver hoje essa Denise aqui falando sobre espiritualidade é uma outra totalmente diferente. Então, assim, até eu chegar aqui para falar com vocês foi um processo árduo, doloroso, de muito choro e vários processos aí para evoluir, tá? Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por esse processo de evolução espiritual e eu tenho uma coisa para falar para vocês: vai passar. Tá? Esse processo de muitas vezes que se sente perdido, que a gente se sente perdido no caminho que a gente está seguindo, esse vazio interno que muitas vezes a gente sente, que normalmente a gente se sente só. As pessoas que saem, nossa, a espiritualidade ela trabalha de uma forma muito justa. Então tudo que estiver atrapalhando os seus caminhos vai ser retirado, tudo. Tudo ou qualquer pessoa vai ser retirado do seu caminho. Então, prepare-se que o que pode acontecer quando você recebe o chamado espiritual, o que acontece? Você vai passar por perdas. Antes de você aceitar o seu chamado espiritual, o que aconteceu comigo? Eu vou contar algumas das coisas que aconteceu. Influenciou no campo de amizades, no campo de trabalho
influenciou no campo de relacionamentos, influenciou no financeiro e influenciou realmente no que pesou foi na minha saúde. Quando aconteceu tudo isso, porque assim, o chamado espiritual, ele é individual. O chamado espiritual de cada um, ele é individual. Existe o livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio para decidir se você quer trabalhar com aquilo ou não. Só que o que acontece? Se você tem uma missão de trabalhar com a espiritualidade e você decide não trabalhar mesmo recebendo o dom, você vai passar por muitas situações complicadas na sua vida. Portas irão ser fechadas, trabalho você pode perder, relacionamento você pode perder, sua vida emocional pode ser afetada, sua saúde pode ser afetada. Então, assim, vários campos da sua vida vai ser afetado. Então, assim, eu não quero trabalhar com isso, mas saiba que muitas coisas irão ser fechadas para você. Por quê? Porque você precisa do desenvolvimento espiritual para equilibrar as outras áreas. Porque tudo tem que ser em equilíbrio. Se você não equilibra a sua vida espiritual com a sua vida material, a balança vai pesar para algum lado. Então, assim, é livre-arbítrio. A pessoa tem livre-arbítrio para escolher se ela quer ou não trabalhar com isso. Mas, de certa forma, é um chamado do divino, é um chamado de Deus que você tem na sua vida, independente da religião que você trabalhe, que você busque para poder desenvolver, você tem que trabalhar. Então, assim, mesmo que você não busque religião nenhuma, você pode trabalhar de forma individual, até porque o chamado que eu tive foi dentro de casa, sabe? A busca que eu tive espiritual foi dentro de casa, foi comigo e Deus diretamente. Então, muitas vezes a gente recebe o chamado espiritual e a gente, agora eu tenho que ir para alguma religião. Assim, a religião, ela é muito necessária. Por quê? Porque a religião, muitas vezes, tem pessoas que têm conhecimento sobre a espiritualidade e tem um longo caminho assim espiritual, então ela tem muita bagagem para poder orientar aquela pessoa que está começando agora. Então, assim, muitas vezes a gente se preocupa, que foi a minha preocupação de início, eu tenho que me conectar a alguma religião. Então, eu entendi, porque a nossa espiritualidade, ela nos guia. Qualquer escolha que a gente faz, a gente está sendo guiado e direcionado. Então, assim, eu segui várias religiões até chegar hoje na religião que eu estou. E sabe o interessante? É que antes de eu me conectar à religião espírita, eu já tinha conhecido pessoas espíritas antes. Então, a vida antes já vinha falando comigo, já vinha colocando pessoas no meu caminho para poder me mostrar o caminho que eu não enxergava, sabe? E hoje eu tô numa religião, eu não vou falar assim, eu amo estar numa religião. Ninguém vai falar isso, eu tenho certeza. Por quê? Porque a nossa conexão direta é com o divino, é com Deus, sabe? É com quem você cultua. Com as suas entidades, com seus pretos velhos, com seus caboclos, com as suas pombogiras, com o seu anjo da guarda, né? Com outros seres que eu não sei, que eu ainda não tenho conhecimento. Mas o caminho espiritual, ele é árduo mesmo, você vai chorar, você vai passar por processos dolorosos, mas saiba que você não vai morrer no meio do caminho, a não ser que você desista. Se você desistir, existe uma grande possibilidade da sua missão falhar. Mas se você tiver paciência, entender que você está num processo evolutivo e de que você está aberto à mudança, porque antes da gente se conectar à espiritualidade, a gente tem que aceitar a nossa espiritualidade de uma forma individual. Como assim? Você tem que aceitar que ela existe e que ela está sempre ao nosso favor. Para as coisas acontecer até de uma forma saudável, sabe? Que você não precise passar pela dor como eu tive que passar até chegar a trabalhar com ela. Então, assim, muitas pessoas às vezes chegam ou pela dor ou pelo amor.
queira chegar pelo amor, sabe? Porque não queira ter que perder coisas, situações, pessoas, mas automaticamente isso vai acontecer, porque tudo que não está alinhado ao nosso propósito de vida vai ser retirado do nosso caminho, pessoas, trabalho, relacionamentos, tudo. Então, tudo que não está na nossa frequência ou na nossa missão vai ser retirado. Então é isso, gente, o processo de evolução espiritual, ele é um processo árduo, é demorado, você vai ter que amadurecer no caminho, todos nós estamos num processo de amadurecimento e sabendo que espiritualidade é uma expansão, é um oceano, não é só uma caixinha, não é só sobre uma religião, é sobre uma expansão de consciência e uma expansão de experiências ao mesmo tempo. E é isso.